canal São Paulo vence Grêmio. E a gente vai falar aí sobre os 3 pontos conquistados no Brasileiro e muito mais. Então vamos perder tempo não, vamos embora para o vídeo. A lesão do Marcos Antônio, o São Paulo é a 9ª lesão, né, do São Paulo. O São Paulo está definhando, né, fisicamente até a parada. E também o gol de escanteio a favor, a paçocada do Pablo Maia. E para vencer de virada, eu acho que o São Paulo teve que fazer um segundo tempo bem feito, né, bem ajustado, com boas decisões dos jogadores, do treinador, a coragem para fazer uma troca que era desconfortável, né? Tirar o Pablo, que tinha entrado no intervalo e tinha que tirar o Pablo. E o São Paulo acabou vencendo para alívio geral, né? Então agora tem é a 15ª partida da sequência. O time conseguiu manter quase sempre esse espírito competitivo. São mais empates no Brasileiro que vitórias, mas em 15 partidas o São Paulo perdeu um jogo. Aquele gol do Palmeiras na última bola, o que mostra um pouco o que você falou sobre este time, né? Tá longe de ser um time brilhante, mas é um time muito, muito, muito competitivo, que briga, que luta, do mais velho ao mais jovem, né? E eu acho que hoje o menino Luca, ele não decidiu o jogo, mas ele entrou bem. Tomou uma cacetada. Teve um torce fortíssimo no tornozelo, ficou mancando em campo e era importante ele ficar. E aí o São Paulo teve a marca, teve o Luciano que voltou titular, foi importante, e vai se misturando essa situação, e o São Paulo vai se virando nas 3 frentes e vai nessa aula. Catado em campo. Quando vai ser permitido criticar o Zuberdi, Arnaldo? Hoje talvez não criticaremos. Mas, para tirar uma colher de chá, meu caro Christian, eu vou falar uma coisa para você. O Zuberdi deve ter me ouvido no intervalo que eu falei. Eu acho que ele tinha que colocar o Oscar de segundo volante e botar o Luca. Eu acho que ele deveria fazer isso. E aí eu explico. Eu acho que o Oscar pega muito pouco na bola quando ele está pelo lado. Eu sei que não tinha ponta, não tinha o Ferreirinha, mas eu achei que melhorou muito o time quando ele fez isso. Você não achou? Sem dúvida. Na verdade, né, Tironi, essa coisa do catado é uma coisa bem injusta, porque eu acho que o São Paulo tem uma organização em qualquer jogo, e o catado é uma questão de sobrevivência. A cada jogo, o catado perde 2 ou 3 jogadores por lesão, né? Então, o catado se vira com 1 a menos, o catado se vira com a lesão de um dos melhores jogadores no início, o catado está se virando, né? Então, é o catado que dá orgulho à torcida. A torcida do São Paulo gosta do catado, né? É isso, gente. O São Paulo, eu vou repetir, a maior característica desse time do São Paulo é a alma. É um time, é a alma do time. 9 lesões. Eduardo Barros. Tudo bem, Glaucia? Grande beijo para você, grande abraço também para o Jailson, para o fã de esportes. Nos chamados embalos de sábado à noite, vou dizer um negócio para você, Glaucia. O jogo se tornou, até pelos primeiros resultados da rodada, decisivo e definitivo para os dois. Quem perdesse entraria na zona de rebaixamento. O São Paulo até começou a partida na zona de rebaixamento no 17º lugar. Mas uma vitória de virada que deu um alívio danado pelos lados do tricolor do Morumbi e deixou o imortal, o Grêmio, na zona de rebaixamento. Claro que tem o término todo da rodada, a gente vai saber qual a real posição somente após os últimos jogos, mas nesse momento o Grêmio é o 17º, o São Paulo é o 9º colocado. Olha que salto, da 17ª para a 9ª colocação. Essa meiuca da tabela do Campeonato Brasileiro ainda está muito equilibrada. E assim, um jogo cheio de nuances, né? Começando primeiro pelo público, bom público, 34.579 pagantes aqui no Morumbi, depois de um empate ruim com o Libertad no meio de semana pela Libertadores. Segundo, São Paulo não teve o Lucas Moura, não teve o Ferreirinha, ex-atleta do Grêmio, não teve o Juan, não teve Caleri, não teve muita gente importante. E o Grêmio tinha a volta de muita gente importante. Vila Sante voltou, também no banco voltaram o Pabon e o Cristaldo, que só entraram no decorrer do segundo tempo. O Marlon voltou à lateral esquerda e logo de cara o São Paulo perde o Marcos Antônio, que tem sido o motorzinho da equipe.
saiu sentindo dores na coxa, foi substituído pelo Pablo Maia. E quis o destino que o Pablo Maia desse uma bobeada no meio de campo, numa saída de contra-ataque do Grêmio. Bola estava com ele tentou uma jogada, perdeu, e aí o Aravena recebeu um passe em profundidade, tocou na saída do goleiro Rafael, fez 1-0 o Grêmio. O time foi vaiado, São Paulo foi vaiado por seu torcedor ao término do primeiro tempo. No segundo tempo, o Zubeldia veio com o Luca, aquele menino que empatou o jogo para o Libertad com pouco menos de 6 minutos em campo na terça-feira. Ele já fez logo de cara uma grande jogada, mas foi uma falta cobrada por Oscar. Aos 3 minutos, na cabeça de Arboleda, que determinou o empate da equipe São Paulina. E depois o jogo foi equilibrado, com chances dos dois lados, até que houve o grande lance, um lance de pênalti cometido pelo Gemerson em cima do Luciano. O árbitro marcou no campo, teve muita reclamação por parte dos membros da comissão técnica, jogadores do banco do Grêmio. O VAR chamou o árbitro para analisar não só o pênalti, como uma possível falta do Arboleda no campo do ataque na jogada que originou o pênalti. Mesmo assim, o árbitro confirmou a sua marcação de campo. E aí o André Silva, que até me disse numa entrevista exclusiva recentemente lá em Lima, no Peru, que gostaria de ser o cobrador oficial do São Paulo, já que Lucas errou, Caleri errou, Luciano errou, ele bateu com precisão, fez o 2-1 e olha, conseguiu para o São Paulo a segunda vitória nesse campeonato brasileiro. Agora são 6 empates, 2 vitórias e uma única derrota para o Palmeiras. Que alívio para os torcedores, para o São Paulo, e muita revolta com a arbitragem por parte do Grêmio. É isso que a gente vai registrar aqui na Zona Mista e depois com os técnicos, a alegria, o sair do sufoco do São Paulo e do Grêmio, claro, a reclamação com a arbitragem. As duas equipes têm Copa do Brasil em situações completamente diferentes. O Grêmio vai jogar em casa, mas vem de uma derrota para o CSA por 3-2. Precisa reverter o resultado, com 2 gols de diferença se classifica direto. O São Paulo vai a Recife na terça-feira pegar o Náutico. São Paulo venceu em casa, Galça, então lá ele joga por um empate para avançar na Copa do Brasil. E no Campeonato Brasileiro as equipes voltam a jogar só no final de semana. O Grêmio com o Bahia em casa, num domingo às 11 da manhã, na Arena do Grêmio, sem o Gemerson suspenso pelo 3º amarelo. E o São Paulo pega no sábado à noite aqui no Morumbi, um pouco mais cedo, é verdade, às 19 horas, pega o Mirassol sem o Zubeldia. Virada importantíssima. Na garra, não tem nenhum jogo fácil para o São Paulo. Não tem e não terá. Por isso tem que ser garra, união, com a torcida, com a comissão técnica, todo mundo do primeiro ao último minuto. Rafael falhou, depois se redimiu. Com uma belíssima defesa quando estava 1-1. Oscar muito bem, Enzo Dias, monstro, Arboleda, monstro, fez gol. André Silva, na hora que precisou meter o pênalti lá, trauma de pênalti aqui no Morumbi. E o São Paulo ganha e ganhou na marra. E é assim que o time vai sair desse momento difícil no Brasileirão. Chupa papai Smurf aí, ó. O São Paulo consegue virar o jogo. E o Rafael salvou nesse finalzinho ali. O Wagner Leonardo deu um carrinho. É que daqui foi difícil de ver, mas o Rafael fez uma excelente defesa, salvando o São Paulo. Olha o Zubeldia saindo aplaudido aqui, abraçando todo mundo. Muita vontade, né? Ele tem muita vontade, tem garra, comete seus erros, mas acerta também. Olha, sai vibrando com a vitória. É assim que ele tinha que se dar. A última vez que ele saiu aqui, eu me lembro, não da última exatamente, né? Mas anteriormente, naquele jogo contra o Alianza Lima, saí vaiado, saindo xingado. Na última não, o time empatou com o Luca, né? Um jogo difícil, o Libertad foi classificado, tá outro panorama. Mas agora ele sai aplaudido e com todos os problemas que tem, dificuldades, hoje ele mandou o time para frente com coragem, né? Olha o banco não tinha ninguém praticamente, né? Um banco muito fraco. Perde um jogador logo no começo, Marcos Antônio, Pablo Maia entra mal demais, entrega uma bola do gol. Mas no vestiário o São Paulo conseguiu se unir, veio e conseguiu essa vitória merecida, porque olha nos números, gente. Vamos olhar os números da partida? Vamos. Ufa, Lelê. Rapaz, São Paulo teve 61% de posse de bola, 20 finalizações contra 3 do Grêmio. 4 grandes chances contra 1 grande chance do Grêmio, que foi o gol que fez. Vitória merecida, vitória justa. São Paulo sai vencedor. Ufa! E ainda é sábado, gente. Tem o sábado à noite e o domingão para você curtir. Hoje tem Valdemar, Maurício?
Um abraço aí pra todo mundo. Ufa, ganhamos. Era o que precisava, ganhar. Não importa como, não importa a forma. Hoje, ganhar era o que importava para o São Paulo no Morumbi e é o que o São Paulo, felizmente, consegue cumprir. Muita coisa pra gente falar, pra gente destrinchar. Eu ia comentar, né, que no último lance ali do jogo, o Zubeldia veio correndo junto com a marcação do São Paulo na ala, e aí quando o Sabino sobe pra tentar tirar, ele pulou junto, né, totalmente xarope ali também, mas ficou aí essa expectativa, e foi esse o clima. É o que eu vinha falando aqui, essa analogia, né? Todo jogo é um São Paulo e Liverpool, né? Todo jogo é aquele sofrimento que você fala, porra, hoje eu vou morrer, né? Parece um negócio único, né? Todo jogo é sempre esse sentimento marcante, mas o São Paulo consegue a vitória, era o que precisava, ganhar e ponto final. Precisava ganhar, ganhou, tá tudo certo. Hoje... São Paulo conseguiu os 3 pontos, né? E ponto. Futebol não foi dos melhores, longe disso, muita vontade, muita correria, mas abaixo, né? O time do Grêmio aí, se continuar com essa equipe, é um grande candidato ao rebaixamento, né? Então, São Paulo com muita, mas muita dificuldade, então tem que ficar bem de olho para não dar mole também. Mas o São Paulo venceu. Acima de tudo, fez o que tinha que ter sido feito, venceu. Mas assim, foi aos trancos e barrancos. E aí você pode discutir a questão do pênalti. Um pênalti bem mandrake, a meu ver. Respeito quem acha que foi pênalti, respeito quem acha que não foi pênalti. Não pelo lance da falta, que eu acho que não foi falta da Arboleda, mas pelo lance do Luciano mesmo. O Luciano fez de tudo ali pra conseguir o pênalti. E aí o André Silva bateu e fez o gol. Até pensei, só falta o Volpi perder, né? Porque a gente fica assim quando o São Paulo vai bater pênalti. O São Paulo não faz gol de pênalti, né? Mas conseguiu lá o segundo gol. Se segurou no último lance aí. Quase que o Grêmio empata. Então assim, muito, muito abaixo o futebol jogado pelo São Paulo. Mas é o que o Tironi fala, tem muita alma. Realmente o time tem muita alma. O time sai atrás, o time briga, o time faz acontecer. Mas assim, é muita dificuldade no terço final aí, na hora de botar a bola pra dentro, né? Finalizar. E aí você ainda tem as mais notícias, né? O Marcos Antônio saiu machucado. O Luca, pelo jeito também, vai ficar de molho pelo menos uma semaninha aí, porque torceu legal. O tornozelo antes foi até o fim, tentou, jogou até o fim, mesmo lesionado. Pablo Maia, uma partida esquecível, né? Novamente, São Paulo toma um gol numa falha individual bizarra. Semana passada, no meio da semana, foi o Cedric. Ontem foi o Pablo Maia. E aí complica, né? Saindo com um gol atrás e com todas as dificuldades que o São Paulo tem. Mas assim, o São Paulo brigou e conseguiu a virada. Colocar a culpa do Rafael nesse lance acho injusto. Até o Fernando Pérez explicou, né? Que tava voltando de costas e tal. Claro, era defensável, mas tem uma outra situação, não era para o Paulo Maia ter errado lá na frente. Até o Wilson também falou que os jogadores também próximos a ele também se posicionaram de maneira errada, é uma outra questão. O Wilson meteu o Maio no jogo de São Paulo ontem. Eu não estou desse nível de meter o Maio, mas foi ruim mesmo. E cada um com a sua opinião, né? O Arnaldo e o Tironi são defensores do trabalho do Zubeldia, acho que o trabalho é bom. O Wilson, por exemplo, o Barão e outros acho que não são bons, e aí sim eu respeito os dois lados. E tem seus dias bons, tem seus dias ruins, tem as suas dificuldades que claramente estão sendo vistas, né? São Paulo tem dificuldades para criar, né? E aí tem uma outra situação também, né? Eu não acho que é mal treinado, até treinado. A gente tem situações também como o do Cedric e Pablo Maia que saem do treinamento, né? É falha individual grotesca, né? E aí faz o que todo mundo fala, quem não faz, que é retranqueiro, né? Que não é necessariamente retranqueiro, mas que aceita ganhar de 1-0 um gol de diferença. No meio da virada do primeiro e segundo tempo, quando o Pablo Maia já tinha entrado no lugar do Marcos Antônio, ele tira o Pablo Maia, que não ia bem, estava amarelado, e coloca o Luca, que começa até muito bem, depois ele fica meio coadjuvante, mas por causa da questão do tornozelo. Mas ainda assim, faz um alvoroçozinho na defesa do Grêmio, o tal do Pavão lá bateu nele pra caramba, e parece que o São Paulo encontra mais uma opção, só espera que não fique muito tempo machucado, né? Então assim, todo jogo do São Paulo é um temor no sentido de que
você fica preocupado que o jogador se machuque, né? Se tiver pena, será que o São Paulo vai fazer? Então você tem essas questões ainda. E, novamente, saímos com jogadores machucados. Então, assim, de vez em quando eu penso, pô, será que não dá pra poupar muito mais? Então, o Zubordia parece estar colocando o pessoal até o fim desse Mundial aí, né? Até terminar essa primeira parte do brasileiro, que depois dá parada para essa Copa Mundial e Campeonato Mundial. E, bem, e o pessoal tá se machucando. Então, espero que no segundo semestre não faça o mesmo. Mas tem que dar um descanso para alguns aí, ó. O Alisson já tá na 10ª, sei lá quanto partida seguida, acho que 18ª. E São Paulo tem que rodar um pouquinho mais, com todo respeito. Vamos ver agora contra o Náutico. Jogo duríssimo, não se engane. Mas é o 9º da Série C. Mas a dificuldade que teve no Bombês? Viu a dificuldade que teve contra a Alianza Lima, contra o Libertad, ontem contra o Grêmio. Então não vai ser fácil não, gente. Entendeu? Agora veremos quem vai a campo, né? Porque, por exemplo, o Oscar jogou quase o jogo inteiro, né? Não pode ficar estourando jogador, senão vai complicar nessa temporada, que é uma temporada difícil, principalmente o brasileiro, né? Vamos ficar de olho agora na rodada de hoje. Já vi que posição São Paulo tá. Ele tá 3 pontos na zona de rebaixamento, mas tá tudo muito misturado, né? Mas foi super importante. Agora é pensar em Náutico, ia pensar em Mirassol. Náutico é se classificar, Mirassol é vencer no Morumbi. E não é porque é Mirassol que vai ser fácil, não é o Náutico que vai ser fácil. Vai ser difícil pra burro. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder esse vídeo, deixe aquele likezão, tá ok? Saudações e cores, um ótimo domingo a todos e valeu!